Vamos começando, né? Para quem entrou agora há pouco, eu sou a Agatha, faço parte aqui no Artim da Conk. Eu vou facilitar o painel hoje com vocês. Nós temos 3 convidados a palestrar, que é a Jamile, o Fábio e o Gabriel. E eu vou pedir que eles se apresentem. Jamile, pode começar, por favor. Obrigada, Agatha. Eu agradeço o convite. Eu sou Jamile Sabatini Marques, eu atuo como diretora de inovação e fomento da Associação Brasileira das Empresas de Software. Não sei se você quer que eu fale um pouco mais. Muito bom. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, né? Comunidade de Bauru, Sanduíche Valley aí. Eu sou o Fábio Zoppi, né? Eu tenho aí alguns papéis em inovação, em empreendedorismo inovador, né? Ocupo aí a posição aí no Sebrae São Paulo, de gestor estadual do programa Startup SP, né? Que é um dos nossos 6 programas de desenvolvimento de novos negócios com potencial de escala, né? Além disso, eu sou mestrando, né? Também nessa mesma área, no mestrado profissional de empreendedorismo na FE, e também faço aí voluntarismo, né, no PIP Empreendedor da FAPESP, na Fábrica de Inovação, né, uma associação em Limeira e tantas outras ações pontuais que a gente é convidado e faço com bastante o acreditar, né, na coisa. É um prazer tê-los. Legal. Gabriel, por favor, pode se apresentar também. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Agatha. Bom, meu nome é Gabriel Malinowski, eu sou CEO da Easy Devs, uma empresa de tecnologia, e também sou um dos sócios da Conk, que é um hub de inovação aqui de Bauru. Bom, nós temos aqui algumas perguntas norteadoras para a gente começar aí esse bate-papo. Eu vou fazendo as perguntas, vocês 3 podem ficar à vontade para ir respondendo, tá? Elas não tem necessariamente um direcionamento para uma pessoa específica. E depois nós vamos abrir as perguntas para o público, para a gente poder dar andamento aí nessa conversa, beleza? Legal. Boa. Bom, a primeira é a respeito aqui do nosso contexto, né? Que a gente está vivendo, com tudo que tem acontecido, né? Com a pandemia, com a crise que isso gera. Quais são as estratégias que as empresas locais vêm adotando para superar essa crise? Legal. Posso começar, então? Beleza. Bom, eu acho que a primeira coisa que aconteceu, né, que a gente já passou um pouquinho disso, foi a questão de adotar o home office, né? Muitas empresas elas não estavam preparadas para esse modelo de trabalho, esse jeito de trabalhar, né? E elas tiveram que se organizar em coisas de 2 ou 3 dias, tá todo mundo home office. Acho que foi esse o primeiro susto que todo mundo tomou, quem não estava acostumado, né? E depois a gente teve que, as empresas tiveram que aprender, estão aprendendo, isso é o que a gente está vivendo no momento, eu acredito, que é a vender e adaptarem seus modelos de negócio para a internet, né? Basicamente, quando aconteceu o isolamento social, a gente mudou, acabou toda a interação física, acabou todos os negócios analógicos, né? Assim, por enquanto, por um momento, né? E todas as empresas tiveram que mudar por alguma maneira para vender pela internet, através de redes sociais, esse tipo de coisa. Eu acho que, resumidamente, eu acho que é isso que elas tiveram que adaptar, né? Acho que é isso, mais ou menos. Legal. Deixa eu compartilhar a nossa experiência, né, no Sebrae, porque nós, enquanto Sebrae, também tivemos que nos adaptar a essa situação que o Gabriel colocou, né, de home office, numa estrutura grande de empresa e sem acesso a novos contratos, né? Para quem conhece o Sebrae é bastante restrito, né? Essa contratação precisa de tempo, né? E aí nós trouxemos então essa cultura, né? Esse mindset da unidade que nós trabalhamos, né? Que é a inovação e tecnologia, para continuar o ciclo de aceleração, desenvolvendo um design sprint, né? Online, um bootcamp, né, que era o nosso evento presencial de conexão com as startups, bem mais do interior para São Paulo do que da própria capital, né? E essa experiência foi importante para a gente, porque ele vivenciou uma empresa uma startup, né, empresa de tecnologia, e
para os nossos clientes, né, não só deste ciclo, mas os egressos, a gente observou um pouquinho de dificuldade em buscar nova assertividade para o mercado, né? Então, o que antes vendia, não vendia mais, né? Então, temos um caso aí do Teletrauma, né? Que é uma feature de uma startup chamada WeCare, inclusive foi reconhecida aí no Startup Day do Sebrae Nacional como terceira, né? No Brasil todo. E a partir da experiência dela, o Teletrauma, que era, né, uma solução baseada num trauma craniano, enfim, e cardiovascular, ela colocou para rodar o Telecovid, né, uma equipe, né, uma empresa já rodando, buscou um aporte de capital, né, de X mil reais aí, e colocou isso para virar. Em 45 dias ela estava vendendo a solução para o México. Então, enfim, o que faltou, o que está faltando é essa nova assertividade, né? O que estava sendo feito funciona, o que precisa ser feito para funcionar novamente, né? Legal. Eu não vou falar muito em empresas locais, tá? Vou falar mais em âmbito nacional, que é onde a gente atua. A gente percebeu que todo mundo foi que o Gabriel falou. Teve aquela parada e agora, como é que vai ser? As empresas de tecnologia, elas são consideradas essenciais na pandemia. Então, é um serviço essencial. Então, todo mundo começou a correr atrás das empresas de tecnologia para se transformar em digitais. Então, teve um baque inicial, né? E muitos passaram a prover. Eu tenho um empresário que me disse que estava trabalhando 18 horas por dia, 17 horas por dia para dar conta do recado, para atender essas empresas para que elas continuassem competitivas, né? E essas empresas que, de repente, escolas que fecharam, né? O que eu vou fazer? Em 15 dias eu tenho que estar entregando. Então, assim, foi uma correria para se transformar digital em vários setores da economia. Então, é isso que a gente percebe. A ABS começou, logo que veio a pandemia, a ABS começou a fazer uma pesquisa com os empresários do que eles estavam pensando, qual o sentimento deles de perda de receita. E foi muito interessante, porque a gente soltou essa pesquisa semanalmente. E na primeira semana foi bem negativo, aí na segunda semana, cada semana vinha, as respostas estavam sendo mais positivas, que não estava afetando tanto como eles imaginavam, né? Então foi bem interessante. Alguns, claro, que tem impacto, né? A gente estava batendo um papo aqui antes, que dependendo muito do mercado de cada empresa de tecnologia, eu citei o exemplo dos restaurantes, que, por exemplo, se eu vendo para restaurante, é uma empresa de tecnologia, mas ela está tendo um impacto maior, né? Agora, se eu vendo para a área da saúde, se eu vendo infraestrutura, teve uma diretora da Microsoft que palestrou no nosso webinar, ela disse que a Microsoft vendeu 12 milhões de licenças em uma semana. Então, é todo mundo correndo atrás da tecnologia para se conectar de alguma forma, né? Então, assim, é um número altíssimo. Imagina, 12 milhões de licenças em uma semana, né? A gente viu a explosão do Zoom, que foi a explosão do Zoom. Então, assim, e a gente também percebe, eu me questiono, como é que estão esses espaços ainda de inovação, né? Como é que eles vão se moldar em tudo isso pós-pandemia? Como é que tudo vai acontecer, né? Mas em relação às empresas, assim, que a gente percebe é isso, que teve vários olhares, né? Dependendo do setor, porque a tecnologia ela é transversal e cada um sofreu de uma forma. Eu acho que foi bem isso de momento, né? Acho que teve etapas, né? O primeiro momento foi o susto, depois as empresas começaram a entender onde elas poderiam ajudar mais e gerar mais receita do que elas geravam antigamente, né? Também com o crescimento do remoto, surgiu muita oportunidade de exportação de serviço, né? Com a variação do câmbio, a gente estava num momento super positivo para vender serviços para fora. Eu vi muita empresa também se posicionando como
porque empresas gigantes, que antigamente só consumiam talentos daquela região local, né, sei lá, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, estavam abrindo portas para o mundo inteiro, né? E quando você olha um câmbio super favorável em relação à mão de obra qualificada que a gente tem no Brasil, surgiu também uma oportunidade muito grande também desse tipo de coisa, né? Acho que isso está acontecendo e eu acho que vai acontecer mais ainda, né? Acho que isso é uma coisa que vai acontecer mais. E uma coisa interessante é que os empresários perceberam que os funcionários deram um super resultado de casa, que ele não precisa estar ali controlando, né? Porque está todo mundo trabalhando e entregando. Então, assim, também foi uma relação, acho que de confiança, uma outra relação que veio, sabe, com tudo isso, assim, de trabalho mesmo. Então, uma pessoa, às vezes, que leva 2h30 para chegar no seu trabalho lá em São Paulo, 2h30 para voltar, são 5 horas do dia daquela pessoa. Então, de repente, quem sabe ela já fica no home office, né? Quem sabe ela já passa a trabalhar dessa forma que eu vou ter um resultado muito melhor dessa pessoa, né? Não vou ter o desgaste de trânsito, ela vai poder estudar, fazer o mestrado, se profissionalizar com esse tempo que ela tem livre. Então, eu acho que esse mindset que a gente está tendo de mudança que é muito interessante. Vai ser muito rico para a gente tudo isso. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse tema. Um pouquinho do que você falou, Jamile, assim, acho que acabou sendo natural no começo e agora tem sido mais fluido, né? Pelo menos para nós, né? Eu chamaria de novas sinapses, né? Até para comparar a questão do cérebro, quando ele não consegue resolver alguma coisa, ele, né, provoca novas conexões, e é um pouco disso, né? Ainda mais em empresas onde existe essa necessidade de acessar unidades inteiras, né, como o caso do Sebrae. Como resolver esse problema, né, os problemas que estão surgindo de outra forma, né? Acho que cai muito na relação humana, né, que nós somos, independente de instituição. A gente está falando aqui com, né, 14 pessoas que possuem muitos laços entre elas, né? E a partir disso é uma colaboração. Eu acho que eu estou vendo a primeira vez no Brasil localmente, né? Porque o meu trabalho é também enxergar localmente no estado de São Paulo. O que a gente via em São Paulo, né? Até Floripa, de maneira mais fluida pela densidade, pelo tamanho, né? Essa busca pela inovação ser alguma coisa mais fluida, fora do perímetro, né? Sim, sim. E que de fato essa abordagem trabalhar de ecossistemas, né? Por exemplo, o Clemilton, né, o meu colega de Bauru, a qual que passou o convite, né? Ele sempre fala, poxa, Bauru é um hub em saúde, inovação de saúde, né? E aí, né? Como costurar novas sinapses, né? Antes da pandemia era uma situação. Tenho certeza que agora, né, por bastante trabalho entre a gente, Barretos, que também é um hub de saúde, pode se conectar com São Paulo, né? E tantas outras cidades fora do estado de São Paulo, inclusive, né? E aí sim vivenciar aquilo que sempre falamos, entendemos, né? Que é o ecossistema de inovação como algo maior, ecossistema de empreendedorismo inovador algo menor, né? Então, baseado em pessoas, né? Isso eu tenho visto bastante acontecer nas comunidades. Muito bom. Agatha, você está sem o teu microfone. Isso. Pronto. Tá me ouvindo agora? Sim. Ótimo, obrigada. A próxima questão é sobre o que é inovação e como adotar uma cultura inovadora em qualquer empresa. Eu acho que assim, posso responder? Fica à vontade. Eu acho que para você ter uma cultura de inovação, primeiro você tem que estar bem aberto, né? Aberto a escutar, aberto a novas ideias. Quando alguém quiser propor alguma coisa, você realmente saber escutar e tentar entender o que a pessoa está te trazendo, assim.
Porque muitas vezes quando você está falando de uma inovação, o outro, ele não consegue perceber o que o outro está trazendo, né? Então, eu acho que isso. E tem que ser uma cultura que venha de todos, assim, porque uma andorinha não faz verão. Então, acho que tem que ser uma cultura do presidente da empresa, né? De que todos queiram buscar por isso, assim. Então, eu não acredito numa empresa inovadora que um quer inovar e o resto está indo para o outro lado, sabe? Então, que o inovador às vezes é passado até por esquisito, porque tem uma mente aberta, porque ele quer mudanças. Então, eu acho que essa cultura que é o essencial, assim. E a inovação ela pode estar em várias formas na empresa, né? Você pode inovar de várias formas no teu serviço, de como você está prestando. Eu lembro muito do exemplo da Gol, assim, de quando ela trabalhava com ticket e né, com voucherzinho, e de repente você passou tudo online. É uma inovação, né? Hoje a gente faz tudo tão automatizado, tudo tão diferente. Quando uma pessoa mais velha vai viajar, ela fala, mas e cadê meu... Ela tem a dificuldade de entender que ela não precisa mais do físico, né? Então, assim, e que vai mudando a nossa cultura. Quantas coisas estão acontecendo nos últimos 5 anos que a gente hoje não consegue se imaginar sem. E que a gente vivia sem há 5 anos atrás, com toda essa parte das plataformas que vieram para ficar, né? Plataforma de televisão, todo esse tipo de inovação que tem mudado a nossa cultura e a nossa forma de vida. Legal. Eu queria complementar, é bem lembrado, Jamile, essa questão cultural ela é a mais importante e a mais demorada, né? Para se conquistar, ainda mais se a empresa for grande. No quesito startups ou pequenos times, eu acho que isso é uma situação até mais rápida, né? Eu queria elencar também enfim, para não ser muito técnico e falar que tipo de inovação que é, né? O porquê da onde. É baseado em pessoas, né, ou as necessidades delas, a partir disso, criar alguma coisa, né? Isso no meio acadêmico tem se falado em inovação frugal, né, que é o termo, mas é só lembrar do Paul de Self, né? Independente de tecnologia, claro, a gente está falando do contexto de tecnologia, mas resolver necessidades humanas, né? Ainda mais agora pós-pandemia, em que virou de cabeça para baixo umas 500 vezes, né? De novo, onde está a assertividade, né? O que era problema não é mais, o que não era acabou sendo, né? Então, esse tempo, acho que de reconexão que a gente precisa ter, né? Humana, inclusive, né? Não só digital e voltar, né? Apertar a mão e falar, poxa, né? Como é que você está se sentindo? O que você está precisando, né? Uma pergunta bem de comerciante, né? Para quem conhece São Paulo, passa na 25 de março, na Santa Ifigênia, a pessoa sempre vai estar com alguma coisa que você vai precisar. Por quê? Porque ela fez um trabalho antecedente a isso, né? E não tem nada a ver com tecnologia, né? Aqui no nosso trabalho a gente enfrenta muito isso, né? A dificuldade, né, do empreendedor inovador aí tecnológico, ele sair fora da tecnologia e olhar para duas coisas, para o problema e para o modelo de negócio, né? É um viés um tanto cognitivo, né, que dificulta, não impede, não é difícil, é um pouco demorado, né? Mas no momento em que você pega o jeitão da coisa, eu chamo isso de mente de comerciante, porque se você está vendendo sei lá, uma caneta Bic e a caneta Bic não está sendo vendida, mais do que colocar a luzinha piscando, alguma coisa assim, o que você está precisando? É água? Então joga fora, né? Ou deixa na caixa, no estoque a caneta Bic e começa a comprar água para vender água ali, né? Um tom simplista, né, para explicar, mas a inovação frugal é isso, né? É do mínimo recurso, né? E o recurso mais valioso é a informação, entregando algum valor, e aí, obviamente, né, o capital intelectual que a gente está trabalhando automatiza alguma coisa, entrega, enfim, alguma coisa mais robusta, mas num segundo momento. Né? Mas com certeza, você pensar assim, qual problema que eu quero resolver, já ajuda bastante, né? Sim. Eu acho que o maior problema das empresas na inovação, né, é querer mudar tudo de uma vez. Né? A inovação, na verdade, nada mais é do que um conjunto de erros, de pequenos erros, até a gente chegar num acerto, né?
Não é à toa que 30%, apenas 30% das empresas conseguem fazer a transformação digital, né? Por conta dessa aí. A mudança cultural é a principal mudança que você tem que fazer para se transformar digitalmente ou para fazer uma inovação, né? Então, eu acredito que se a gente quer ter uma mudança, uma cultura de inovação, o primeiro ponto acho que foi exatamente o que vocês pontuaram. Precisa vir do time. Então, também linkando um pouco com a pergunta anterior, que eu acredito que está mais, o microgerenciamento que acontecia muito nas empresas, né? De cobrar, não cobrar por resultado e cobrar muito por aquela hora trabalhada que a gente chama, né? Para cobrar o tempo da pessoa, está totalmente no contrário da inovação, né? Quando a gente começa a medir mais por resultado, deixa o time com mais liberdade para fazer de fato. Quando você contrata um time, você contrata muito mais pela cabeça dele, né? E não pela mão dele, principalmente na área de tecnologia, né? Então, quando a gente mudar esse viés, aí, quando as pessoas começarem a mudar o viés, a inovação vem naturalmente. Através de errando, você permitindo a cultura do erro, é super importante, né? Quando você pune todo o erro que o seu time acontece, você vai acabar matando a inovação. Então, quando você fornece essas ferramentas de inovação, você colhe o resultado. E você não vai conseguir inovar. Acho que esse é o paradigma, né? É o paradoxo, né? Você não vai conseguir inovar, a não ser que você tenha as ferramentas para o seu time inovar. Eu iria por esse caminho, assim. Legal, Gabriel. Gabriel, uma coisa interessante, assim, falando da era que a gente está vivendo, que a gente está na era do conhecimento, né? Aí uma vez uma pessoa falou assim, mas quantas horas você trabalha? Me perguntou. Eu falei, eu trabalho 24/7. E ele ficou me olhando. Daí eu falei, eu sou uma trabalhadora do conhecimento, eu estou tomando banho, eu tenho ideia. Eu estou dormindo, eu tenho ideia. Então, eu estou lavando uma louça, eu estou pensando, poxa, podia ter feito isso, ou podia... Então, assim, ó, desculpa, a nossa mente não para, né? E essa a nossa era, é isso que a gente está vivendo hoje, né? Quem trabalha com tecnologia, eu já programei bastante, né? Sabe que quanto mais parece tempo você passa na frente do computador, menos você consegue resolver o problema. Na hora que você sai do computador, na hora que você volta, você resolve. Então, eu acredito muito nisso. Acredito muito nesse conceito, assim, de deixar o time... Acho que existem ferramentas para você manter a direção, né? Que são as ferramentas de gestão, de OKR, KPIs, né? Mas só o fato de você não microgerenciar vai trazer muito resultado. Eu tenho certeza. Sim, com certeza. É legal que você falou, Gabriel, dessa cultura ao erro, né? É importantíssimo, né? Você celebrar o erro é algo contraproducente para quem nasceu no mínimo na década de 90, né? Quanto mais para trás, pior fica a situação, porque em nenhum momento a gente foi treinado, né? Ou estimulado a isso, né? Então, até tem um movimento que eventualmente a gente está buscando levar para o interior através dos programas que chama Failtech, né? Failtech.org é o site desse projeto de pesquisa de doutorado, né, de um amigo meu chamado Felipe, e a ideia é exatamente isso, né, num formato, independente se é startup ou mesmo projetos corporativos, né, falar abertamente, né, e aí estimular isso, que é o lado cultural, né, que a Jamile bem colocou. Você me fez lembrar outra coisa, né, que baseado na minha resposta, né, do inovação, eu gosto muito de café, né, e os meus colegas, eu diria que agora eu sou um dependente químico mesmo, né? Nunca fez tanto sentido para mim uma assinatura de café e não fazia antes. Por quê? Porque eu comprava, enfim, estava em São Paulo, passava na cafeteria, tomava um café, né? Hoje eu já não tenho mais isso, né? Então, e a assinatura de café não é tão novo assim. Aliás, a assinatura, não, o modelo de negócio de assinatura não é tão novo. É sim, ou do jeito que estão sendo feitos, sim, né? E aí é uma questão, de novo, né? Essa proximidade com as pessoas, né? Essa adaptação do que funcionou com revista há muito tempo, ou tantas outras coisas assináveis, né? Agora, o café e qualquer outra coisa que nós, enquanto seres humanos, possamos a precisar ou a desejar, né? Que é um pouco ligado aí à varia. Hoje a gente assina as plataformas, né? A gente assina a plataforma para assistir filme, para escutar música. Então, essas coisas só vão aumentando, né? A Agatha vai falar, Agatha? Oi, bom, vamos continuar então.
A próxima questão é como as grandes instituições, como o Sebrae e a ABES, podem contribuir para ajudar os pequenos empreendedores na crise e o que essas instituições já têm feito durante a quarentena. Fábio, quer começar ou quer que eu comece? Pode ficar à vontade. A ABES tem trabalhado bastante durante a quarentena. A gente, para você ter uma noção, dia 17 foi falado, de março foi falado da quarentena, dia 25 a gente já estava com um webinar, com uma série de webinários chamados, a gente deu o nome de Novos Tempos. Então, a gente toda semana está trazendo especialistas para falar em diversos aspectos, assim, isso está tudo disponível no nosso canal do YouTube, mas sempre pensando de uma forma positiva, assim, o que a gente pode levar para as empresas, como é que a gente pode ajudar o empresário. Então, se vocês forem olhar, vocês vão ver assuntos de segurança cibernética, na área jurídica, e assim, falando de pessoas, uma antropóloga falando, assim, com perspectivas bem diferentes, mas tentando ajudar o empresário. Uma outra coisa que a ABES se preocupou em fazer foi ter no nosso portal um espaço só para dar as notícias para o empresário. Porque assim, ó, é muita informação. O empresário não tem como acompanhar tudo isso que acontece, né? Então, o que o governo está fazendo? Então, a gente teve uma curadora olhando a notícia, colocando para o empresário. Então, o empresário vai lá e olha o que ele tem de benefício. E a ABES, ela tem um propósito, que é ser mais digital, para que o Brasil seja cada vez, seja mais, para o Brasil não ser desigual, né? Então, logo que começou a pandemia, a gente colocou mais saudável também, que o Brasil seja mais saudável, mais digital e menos desigual. E a gente colocou o S do ABES em verde e amarelo, tipo é uma bandeira de país, né? Então, assim, a gente também está trabalhando direto com o governo federal, pedindo para que impacte menos nas empresas os impostos. Então, assim, tanto o nosso corpo jurídico como o nosso presidente, a gente tem assessoria em Brasília, todos estão trabalhando nessa frente para que as empresas tenham capital de giro, né? Como é que paga os impostos para não ter demissão agora. E a gente também deixou esse material disponível na nossa página. Uma outra ação que a gente fez foi do teletrabalho. Como todo mundo virou com home office, com teletrabalho, a ABES meio que regulou, deixando isso próprio para as empresas. Então, cada empresa pode usar, colocando o seu nome, foi feito um formato para cada empresa poder usar como quiser dentro da sua empresa, né? Então, assim, os webinários que eu já comentei, a gente também tem esse programa Internship, que é um programa que eu estava conversando com o Eduardo um pouco antes, que a gente pode até oferecer, combinar com vocês, para vocês terem esse programa para as empresas de vocês, que é para as startups. E aí mas você sempre valida o parceiro. Você valida o parceiro que trabalha com as startups ou com a aceleradora ou com fundo de investimento, que daí você fecha com ele um acordo e todas as startups que estiverem dentro dessas instituições, elas podem fazer parte do programa. Esse programa também está disponível no nosso site, tá? Chama Internship, que é um estágio, né? A empresa faz um estágio dentro da ABES sem pagar nada. Ela tem acesso a consultorias, ela tem acesso aos nossos grupos de trabalho. Então, ela consegue usufruir como associado à ABES e ver se é isso que ela quer para ela, né? O que mais que a gente tem feito? Acho que o propósito foi uma coisa bem importante. É nessa linha, assim, de informar, né?
e mostrar para o governo o que as empresas estavam precisando, como em termos de fundo garantidor, mais flexibilizar mais para as empresas de tecnologia, porque a gente não tem, as empresas elas não têm um imóvel para dar, né? Elas têm mentes, então como que a gente flexibiliza as garantias para os fundos, né? Para os empréstimos e tudo mais. Então, tudo isso a ABS tem trabalhado, né? Desde que já trabalhava em muitas coisas e tem trabalhado muito mais com a pandemia. Porque, na verdade, processos que a gente já vinha pedindo, por exemplo, de garantias, ele acelerou, né? Então, eles sabiam que não podiam, daqui a pouco está todo mundo demitindo, então o governo foi rápido nesse sentido de flexibilizar muitos pontos, né? Então, quem tiver interesse, a gente tem tudo isso no nosso site, tudo descrito, cada passo, o que beneficia o empresário, como que ele pode usufruir, e também a gente está à disposição, se alguém quiser conversar, tiver com alguma dificuldade, ainda poucas empresas utilizam esses benefícios do governo, né? Então, se alguém quiser saber alguma coisa a mais, a gente fica à disposição. Legal. No Sebrae São Paulo também, né, a gente foi rápido no que tange a digitalização, né? Então, todos os atendimentos, eles se tornaram remoto, agendados, né? Com o que se chamou aí de exército de consultores, porque, de fato, é mais de 1 milhar, né? Para os programas aí de inovação e startup, a gente reformou o avião voando, né? Essa é a grande verdade. Digitalizando e conectando com uma unidade de transformação digital, né, que existe na casa, para elaborar novos contratos, novas situações que antes eram só entregues presenciais, né? Tanto que o próximo ciclo do Startup SP, né, até vou colocar aqui no chat o link, ele já está aberto, inclusive para Bauru, vai rodar aí com o Clemilton, né, com o Wilson, que é o gerente regional de Bauru, em um formato totalmente digital. E sem perda de qualidade, porque foi aferido e foi, né, um time trabalhou para isso, né? Além disso, a gente tem cooperado, né, com uma outra unidade, né, que atua no empreendedorismo de base tradicional, na questão de tecnologia. Então, uma live, as lives acontecem sempre às 5 horas da tarde, tá? Se você procurar o canal do Facebook ou YouTube do Sebrae, está tendo uma live daqui a pouco, né? Mas como a amplitude de atuação do Sebrae é grande, né? Sempre vai ter um setorial, né? Uma abordagem específica para alguma coisa que talvez não interesse para a tecnologia, né? Tecnologia, portanto, é uma live por semana, né? Das disponíveis para atender esse ponto. Inclusive, hoje encerra os 5 dias de transformação digital junto com a Cielo, né? Que foi entregue, aí teve a Magalu, enfim, várias empresas no contexto digital. Além disso, a gente mantém o atendimento via WhatsApp, né, agendado, que se chama de mentoria, né, no contexto, para seja o empreendedor, né, o potencial empreendedor inovador, estou querendo uma startup, ou aquela que já está buscando validação, ou mesmo aquela que está em operação e está, né, como eu já falei, tendo que pivotar porque o mercado acabou deixando de existir. Por exemplo, uma startup de guincho, né? Bastante robusta, inclusive, né? Egressa dos nossos programas lá de São José dos Campos. Imagina, não tem mais carro na rua, ou tem pouco carro, né? A startup chamava Cadê Guincho, né? Então, buscar ajudar esse tipo de empreendedor, né? Ou esse tipo de negócio também tem sido prioridade para a gente, mesmo que seja one-to-one, né? O mentoria aí 1 a 1. E, novamente, né, os nossos programas continuam, né? O Demo Day agora vai ser dia 29, dia 30 e dia 1º, o Demo Day regional. Também vou colocar o link daqui a pouquinho. E o Demo Day estadual, que é uma amostragem, né, com uma startup de destaque, no dia 7 de julho, no InovaBrá, também evento online, no qual estão todos convidados. Então, é importante a gente colocar, né,
esses canais, né, assim como a Jamile colocou, porque é assim que eu traduzo essas novas sinapses, né? Novas pessoas, vocês vão se conectar, novas informações, né? E tudo vai se acertar com o tempo baseado nisso. Eu até coloquei aqui para todos no bate-papo o nome dessas, se vocês, aqui para mim tem o link, mas na hora que eu copio não tem o link. Ou eu posso compartilhar e depois elas passam para vocês, porque aqui, como não veio, mas vocês sabem o nome de cada programa, se vocês quiserem procurar na página da APS, que isso ajuda muito. A gente tem toda uma parte de compliance também, que cada empresa pode usar o modelo para suas empresas, né? Então, isso está tudo disponível. Uma coisa também que é bem interessante é que a gente está com uma ferramenta de LGPD. Então, por exemplo, Gabriel, você que é empresário, você quer saber o quanto que os teus funcionários entendem sobre o que é correto ou não, e se está conforme a legislação, essa ferramenta, a pessoa vai respondendo e ele diz o quanto que o funcionário entende, se ele está seguindo os passos do LGPD, né? Legal. Então, isso é bem interessante. É um diagnóstico gratuito, está lá à disposição de quem quiser. Legal, muito bom. Muito legal, gente. Muito legal essas ações. Parabenizo a ABS, parabenizo a Sebrae, né? Toda essa movimentação ela é muito importante para o nosso ecossistema, para manter aí as engrenagens, né? Mesmo com toda essa turbulência que estamos passando. Jamile, pode compartilhar com a gente, sim, tá? A Raquel posta aqui no chat os links que você precisa compartilhar. Aproveitando, né, essa pauta, nós da Conc, nós também temos feito algumas ações buscando minimizar os impactos sofridos pelos empreendedores de Bauru e região. E uma delas é o programa Helpers. Eu gostaria que o Gabriel, por gentileza, explicasse aqui como funciona o programa Helpers, o que é e como as pessoas podem se inscrever. Claro, vamos lá. Basicamente assim, a gente falou bastante aqui hoje, né, que a área de tecnologia ela é muito privilegiada, né, principalmente nesse momento que a gente sempre está pegando a crista da onda de gestão, muita coisa a gente consegue pegar e não foi tão afetado. Então, a ideia do programa Helpers, basicamente, é ajudar os empreendedores locais a passar melhor por essa crise. Então, a gente vai ajudar com mentorias de gestão ágil, desenvolvimento de software, de vendas, para essas pessoas que estão passando por esses momentos mais complicados conseguirem se adequar, basicamente o que vocês estão fazendo também, né, mas aqui localmente, e a passar melhor por essa gestão, por esse momento, através dessas dicas, tá? Para essas pessoas se inscreverem é bem simples, é só ir lá no site da Conc, a gente tem um formulário, a gente vai fazer um processo seletivo para ver quem está mais adequado para passar por esse momento, esse tipo de coisa, porque exige algumas coisinhas, mas vai ser bem legal, tenho certeza. Então, igual que eu falo bastante, né, para fazer a roda girar, né? Se a gente conseguir minimizar, todo mundo conseguir minimizar um pouquinho os impactos, todo mundo é beneficiado lá na frente. Então, acho que é isso. Obrigada, Gabriel. Bom, agora nós vamos abrir para o público enviar as perguntas. A gente já recebeu uma pergunta aqui. Eu vou fazer essa primeira pergunta e enquanto os nossos palestrantes respondem, vocês podem continuar mandando perguntas aqui no chat e nós vamos respondendo ao vivo. A primeira pergunta é a seguinte. Bom, trabalho há um tempo com pequenos negócios e percebo uma resistência às tecnologias. Hoje, estão sofrendo muito com a falta de adequação. É possível fazer algo a curto prazo para solucionar? Posso responder, Agatha? Por favor, Fábio. Nós temos tido experiência, né, em relação a setores, né, como eu comentei, o Sebrae trabalha uma certa escala, mas sempre também customizando, né? Então existe aí um setor de cerâmica que tem clusters em pelo menos 3 macro-regiões do estado, né? É uma característica de pequeno negócio, como a pessoa que fez a pergunta, né? De empresa familiar, né? Empresa ali bem tradicional, né?
que não tinha essa necessidade. Acho que esse é o ponto da coisa, né? O que é o digitalizar, né? Parece que fica um negócio meio da NASA, né? Ou da Tesla, né? Da SpaceX, né? Não, é simplesmente estar visível, né? Do ponto de vista digital. E aí a gente tem feito aí alguns pilotos, né? Para simplesmente subir os produtos para o Mercado Livre. Nada além disso, né? Cai um pouquinho naquela inovação frugal, né? Que eu comentei, né? A visão do simples, a visão do mais barato, né? E aí, lógico, testando, né, e fazendo ações de marketing, como uma associação comercial apoiando esses empreendedores, né? Então, é uma experiência nossa de certo setor, de certa escala, né? E sim, a gente tem resistências, né? Porque, olha, daqui a pouco a pandemia volta, daqui a pouco eu abro minha loja, né? Será? Né? A gente não está sabendo das coisas um tanto. O longo prazo, no máximo, é 7 dias úteis, né? 5 dias úteis, uma semana, né? Então, é um tanto quanto desafiante para nós também fazer essa conversa, mas acho que é uma questão mais de de uma certa insistência, né? De falar, poxa, vamos lá, né? Eu imagino que você esteja com dificuldade, vão lá, pega na mão, né? Ó, abre uma conta no Mercado Livre e posta uma foto, né? Não precisa ser a melhor foto, né? E aí você pode ir renovando, né? Porque sempre o ótimo é inimigo do bom, né? Eu sempre adotei isso na minha carreira, né? E a gente vai sempre querendo o ótimo e nunca executando. E aí, numa situação dessa em que o fluxo de caixa, né? Seja de uma empresa, uma pequena empresa ou de tecnologia, ela está ali, né? Fluxo de caixa é igual, né? A questão é o quanto você tem de margem de lucro, né? Então, é essa experiência que a gente está tendo em alguns setores para ajudar essa digitalização aí. Eu acho que uma coisa importante também esses empresários que têm um pouco de dificuldade em se transformar digital, né? Traz o jovem para perto, né? O jovem tem tanta facilidade, ele já nasceu no mundo digital. Então, de repente, ele está vendendo por Instagram, de repente ele tá vendo outras formas que essas formas já são do mundo dele, né? Então, assim, aproxima do jovem, traz para perto, diminui a tua resistência, escuta um pouquinho mais, vê o que você pode se reinventar. Outro dia eu escutei um caso assim, que o moço do restaurante, ele falava, essas plataformas são horríveis. Ele todo dia reclamava das plataformas. E agora ele falou assim, as plataformas me salvaram na crise, porque ele só está conseguindo vender por plataforma. Então, assim, sabe, ele teve que entrar, senão ele morria, né? Então, como que eu faço isso? Então, eu acho que é isso, assim, que a gente tinha falado sobre o cultural, né? Aqui tem uma padaria que eles ficaram totalmente digitais e eles vão postando no Instagram o quanto que eles vendendo, vão agradecendo as vendas e aí toda vez eles postam assim aquela quantidade de pacotes, né? Eles fizeram R$30 e eles falam assim, vai ser isso, isso, isso. E aí o pessoal sai, eles não estão mais dando conta de entrega, eles falam, gente, agora a gente vai fazer assim, ó, uma semana norte da ilha, outro sul da ilha, porque eles nem sabem se vão voltar ao modelo antigo, porque está dando muito certo. Então, assim, a gente vê que quem ficou aberto e se reinventou está conseguindo dar um jeito, está conseguindo ter o seu faturamento, né? Então, eu acho que é muito cultural e de você abrir a mente. Aqui veio uma outra, né? Costumo pensar que o digital é como se fosse um terreno que você compra e quanto antes você chega lá, mais barato você paga e melhor você fica, né? Quanto mais a gente está fazendo isso aqui, esse tipo de fomento, de falar para as pessoas estar no digitais, mais difícil vai quando você estiver chegando lá. A primeira padaria que fez essa ação, com certeza ela teve mais resultado do que a segunda, terceira, quarta, enfim. Sim. Então, quanto mais tempo você demora para entender esse tipo de coisa, mais você vai sofrer. É fato, é isso que eu sempre penso. Nada melhor do que os resultados para provarem que funciona ou não, né? É difícil, é muito difícil, né? Tenho certeza,
Mas quando a gente começa a colocar no papel, ver que, por exemplo, coisas muito simples, né? Eu acho que o Fábio falou muito bem. Quando a gente fala de digitalização, a gente acha que, vou ter que... A gente recebe muito isso, tá? Da Anaíse, do tipo, quero fazer um aplicativo, quero fazer um sistema, quero fazer uma plataforma para vender online. Aí a pergunta que eu faço, você já tentou criar um Instagram? Você já tentou Mercado Livre? Você já tentou fazer alguma coisa de rede social? A pessoa fala, não. Eu falo, então calma. Então vamos começar por ali. Você vai começar a colher os resultados, você vai conhecer o seu público de verdade. E aí você vai ter até mais informações e direcionamento para onde você realmente precisa ir. Então eu acho que o fácil, o simples resolve, testa e funcionar, vai colhendo informação. Eu acho que é mais ou menos assim. Com certeza. Muito bom. Essa pergunta foi do Newton, tá? Foi ele que enviou pra gente. Obrigada pela pergunta, Newton. E a próxima pergunta é da Maria e ela é direcionada para o Fábio. A pergunta é: nesse programa do Sebrae, de Startup SP, só podem participar pessoas que já têm startups ou quem tem uma ideia também pode entrar? Tá. Eu vou responder de maneira diferente. Você pode me permitir para compartilhar uma tela bem rápido, Agatha, que é mais fácil eu mostrar a Big Picture, né? Que são os programas de desenvolvimento de novos negócios com potencial de escala, né? A gente não chama tudo de startup porque nem tudo vai virar uma startup, mas o que é importante também é a cultura empreendedora, né? Além da inovação. Então, deixa eu compartilhar. Desativou o compartilhamento de tela. Acho que eu não estou habilitado a compartilhar. Agora foi. Vocês estão vendo a tela aqui, né? Basicamente, a gente tem aí 7 maturidades distintas, né, de trabalho, porque o Sebrae São Paulo ele não é uma aceleradora, né, de startups enquanto modelo de negócio, mas é processo de aceleração como qualquer ambiente de inovação. E esse timing do empreendedor, né, que eu acho que a pergunta da Maísa, é isso? Esqueci o nome, desculpa. Em relação à ideia, legal. Ela está estudando, né, ou está trabalhando, e esse é o timing do cliente do Sebrae, né? E o tempo e o recurso vai aumentando gradativamente. Então, são várias as maturidades que a gente trabalha, né? Essa questão da ideia, né, que ela coloca, são 2 programas, basicamente. Ou é na sensibilização na universidade, né? O Hub Sebrae São Paulo é um programa entregue para faculdades e universidades públicas ou privadas, né? Ou o Speed Mentoring, que aí é uma versão pessoa física, né? Sem time ainda, você passa por um processo de ideação, né, no caso. E aí tem outros. O Startup SP, respondendo a pergunta, é um programa para times de 2 ou mais, sendo um full-time e com tecnologia, seja própria do founder, ou seja, né, whatever, qualquer forma, comprado, a casa de software ou freelancer, né? E tem que existir tecnologia porque a gente passa por um processo de design sprint e do bootcamp para em diante é a programação e a validação do modelo de negócio, né? E outros programas. Então, é só para conhecimento, acho que é legal, né, ficar registrado, que se algum programa não existe ainda, procura o escritório regional de Bauru, né, ou liga, no caso agora, que estamos aí na pandemia ainda, porque essa falta de demanda para o meu colega lá, que fala, puxa, será que cabe um programa Speed Mentoring, né, que é o programa de ação? Se não tiver, né, vocês do ecossistema para procurar lá, a princípio não faz sentido ter. E o inverso também funciona. Opa, tem 1, 2, 3, tem 10, tem 100, né, pessoas procurando, a gente vai e aqui em São Paulo a gente apoia a implantação desse programa. Bauru não tem histórico do ideação porque sempre tem um ecossistema mais maduro, né? Então já foi colocado o Startup SP logo de cara. Mas, de novo, ao procurar e perguntar pelo programa Speed Mentoring, todos lhe conhecem, né? Obviamente vai gerar uma demanda aí. Obrigada, Fábio. A próxima pergunta é do Júnior. Ela não tem um direcionamento específico. Como vocês acham que o home office será visto após essa fase de quarentena? Pois mesmo com as pessoas percebendo que o funcionário pode trabalhar remotamente,
Existe também um outro grupo de pessoas que falam sobre não estarem se adequando a essa situação. Acredito por estar havendo uma confusão sobre trabalho remoto e quarentena, já que estamos em um contexto totalmente diferente. Eu acho que é exatamente isso, na verdade. Acho que a gente não pode. A gente tá vivendo home office, só que a gente não tá vivendo home office na plenitude, né? A gente não pode. A gente tá aqui tendo excesso de carga de trabalho, uma série de coisas, né? Questão psicológica, porque a gente tá vivendo um momento de quarentena, né? Então a gente tem que separar, acho que uma coisa da outra. O home office, ele funciona muito bem, né? Só que as pessoas não estão podendo sair de casa, basicamente isso, né? Então é natural que as pessoas se sintam mais sozinhas, uma série de outras coisas. E eu estou vendo isso também, alguns empresários, algumas empresas, enfim, pessoas é, misturarem isso. Eu estou no home office, eu me sinto muito sozinho, eu me sinto mal psicologicamente, me sinto pressionado. Eu acho que a gente tem que separar, né, uma coisa da outra, e para poder realmente usar do melhor disso. Também outra coisa é que a gente foi obrigado a migrar, a maioria das empresas foram obrigadas a migrar para o home office em 2, 3 dias, né? Empresas muito grandes que usam ambientes não eram totalmente nuvem, que tinham que usar VPN, esse tipo de coisa, sofreu mais, né? Pessoas que não têm acesso à internet muito bom também sofreram mais na época. Acho que tudo isso tem que ser levado em conta na hora de a gente for analisar o home office como um todo. Eu concordo com o Gabriel, assim, porque eu faço home office desde janeiro de 2013. Então, eu tinha uma outra vida antes da quarentena. Hoje, eu me sinto mais cansada. Mas por quê? Muitas vezes eu saía e ia almoçar fora e voltava. Então, eu tinha a quebra. Os meus filhos estavam na escola. É diferente, porque hoje eu tinha uma pessoa que vinha cozinhar muitas vezes, essa pessoa não está mais vindo na minha casa. Então, assim, a sobrecarga ficou maior. Quem tem filho pequeno, tendo que trabalhar e cuidar de criança, e como que faz tudo isso? Então, assim, o home office, ele funciona bem, eu acho que ele veio para ficar para muitos, né? Eu acho que as empresas vão conseguir, porque também diminui muito o custo da empresa, né? Em vez de eu ficar aumentando em termos de espaço físico, eu consigo ter um espaço menor ou ter o que a gente fala dos coworkings, né? Que vão se reunir de vez em quando para as reuniões e cada um trabalha. Mas só que esse momento que a gente está vivendo está sendo bom para mostrar que todo mundo está dando resultado. Mas ele está uma fase de estresse, está todo mundo cansado, a gente não tem vida social, então a gente não tem essas quebras que dão a leveza, né? Então eu acho que isso para mim está sendo bem diferente, porque eu passo agora o dia parece que no escritório, faço comida, volto, faço isso, volto, né? E antes, não, vamos almoçar no shopping, a gente saía pro shopping, voltava. Então, tinha essa parte gostosa, vamos dizer. Eu tenho uma opinião parecida com a Jamile e também com o Gabriel, né? Ainda estou em fase de qualificação no mestrado, para vocês terem uma ideia de quanto sem vida e sem sono eu estou tendo, né? E por isso eu não chamaria de home office de forma alguma esse processo, né? O home office ele é de fato uma estratégia de trabalho onde tenha que ser encaixado num outro contexto, né? Por exemplo, a gente está se adaptando, testando, né? Mas se você pensar em tecnologia ou métodos ágeis, por que não pensar em semana, né? Como que a gente vai adaptar a semana? Eu já tenho minhas ideias, né? Quando pelo menos puder conversar sobre isso, né? Uma reunião que seja presencial, né? Para, de fato, confraternizar, tomar um café, né? Como a Jamie falou, poder almoçar, né? E a partir dali, né, estruturas aí de Scrum, por exemplo, reuniões rápidas de manhã para corrigir rota e aí a produção, né? Eu acho que eu também assim trabalhei bastante tempo como empreendedor de negócio próprio, né, na área de tecnologia e é a questão da entrega, né? Você não tem horas. Você pode trabalhar 20 horas por dia, né? Você vai morrer por isso, mas é viável esse processo ou não.
a eficiência, né, e não só sua, né, essa adaptação organizacional, também você trabalhar menos. Ó, hoje eu acabei aquilo que estava programado em 6 horas. O que você vai fazer? Eu vou voltar à minha família, né, assim como a Jamile comentou. Ou não, olha, deu algum problema aqui, eu vou ter que trabalhar mais 2 horas do que não estava programado, né? Então, acho que muito mais do que seguir a risca, né, e alguma coisa é também, né, se adaptar como um carro, né? Poxa, você está em segunda marcha, para terceira, vem um buraco, você vai acelerar e trocar a terceira ou você vai frear aí, né? Então é um pouquinho, né, nessa situação de vida que eu vejo que é o home office praticável, né? É. Bom, nós temos também uma pergunta, mais uma pergunta do Newton, que é direcionada para a Jamile. A área de atuação da ABIS é o Brasil todo? Tem representantes no interior de São Paulo? Não, a ABS, ela é Brasil todo, nós temos 2.000 empresas associadas, nós temos parcerias com alguns parques ou incubadoras, aceleradoras, essas parcerias estão todas também no nosso portal, e a gente hoje não tem uma parceria em Bauru, por exemplo, mas a gente pode ter, né? A ABS é bem aberta para isso, e o que a gente quer é fortalecer os ecossistemas, fortalecer quem já está aí, trabalhar junto. É isso que a gente acredita, no trabalho conjunto e que a gente considera que todo mundo ganha com isso. Muito bom. Tem também mais uma pergunta do Júnior. Sobre essas empresas, empreendedores que não são do meio da tecnologia e entraram no mundo digital devido à crise, vocês acreditam que é um caminho sem volta? Ou quando a situação de quarentena passar, essas empresas vão sair do meio digital novamente? É um caminho sem volta, não vão deixar de ser digital. Eu também acredito que não, Agatha. É um caminho sem volta. E assim, entender também um pouco do meio da tecnologia, né? Acho que se a pessoa tem um celular, ela já é da tecnologia a nível de usuário, né? Não falemos aqui de programação. Ela deve se conectar com empresas de varejo, por exemplo, o Magazine Luiza, que o Sebrae fez um contrato, né? A Via Varejo está vindo aí também com um aporte, né? Uma abertura em bolsa de valores. De fato, não tem volta, né? O que vai ser da questão física é uma incógnita ainda, mas há tendências também, por exemplo, de ser lojas conceito, lojas de experimentação, né? Eu não viria como volta, não. Eu também acho. A única coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é um pouco com o falso negativo, né? Por falta a gente tem muita gente ainda que está começando a entrar, né, na área digitalizando o negócio, e por falta de estrutura, de tudo isso, acaba achando que não funciona, né? Acaba entrando, e eu acho que isso pode também trazer algo negativo, falando, não funciona, digital, talvez essas pessoas recuem um pouquinho. Então, mas nada mais é do que um falso negativo, né? A gente vai, na verdade, isso funciona, só foi talvez não teve o acompanhamento totalmente correto, enfim, acho que é aí que cabem as iniciativas que a gente já falou lá atrás também, para evitar esse tipo de coisa. Outro dia eu estava conversando com um coordenador de escola e ele me comentou que mesmo depois que eles abrirem, eles vão continuar nos 2 formatos. Porque eles não vão forçar os alunos a voltarem, porque às vezes tem um caso de idoso em casa. Então a escola vai manter o presencial e o virtual e o aluno vai escolher o que ele vai fazer. Nossa, que legal. Muito legal. Bom, vamos aqui para a última pergunta, né? Nosso tempo aqui já está passando. É uma pergunta da Cacu, direcionada para a Jamile. Sobre a questão da informação, empreendedor e governo, como é o relacionamento de vocês com as comunidades de startup da cidade de São Paulo? A gente se relaciona muito bem. A gente tem vários parceiros, por exemplo, a Startup Farm é nossa parceira no internship. A gente tem espaço no Bradesco, no Habitat. Então, assim, a gente tem as outras parcerias com BR Angels, com a Kivo.
Então, a gente está sempre bem conectado. Eu comecei isso eu estou falando de ABS, né? Mas eu comecei a trabalhar no setor tecnológico em 2004. E aí eu coordenava a incubadora MIT Tecnológico, não sei se vocês conhecem, é uma incubadora que já foi premiada várias vezes, né? Então eu tive muita experiência em contato direto com o empreendedor na incubadora, né? Depois fui executiva da ACAT, e então fui até 2012 e em 2013 comecei na ABS, que aí a gente quis se aproximar da ABS, não tinha as startups por perto, mas não com programas específicos para as startups, né? E aí a gente começou. Quando eu era a CAT, que ficava aqui em Santa Catarina, a gente fez uma parceria com a ABS, porque a gente sentia muita falta de um braço nacional, né? Então, porque quando você é regional, e eu ia, por exemplo, no Sebrae Nacional, eles falavam, Jamile, não posso, é nacional com nacional. Eles falavam, a não ser que você queira um projeto piloto. Piloto eu posso fazer contigo. Então, na época, quando era a CAT, a gente fez a parceria com a ABS para a gente ter o braço nacional. Quando eu fui para a ABS, a gente criou esse programa, porque como eu já tinha dificuldade do regional, eu já sentia esse problema na pele, a gente fez o inverso, a gente abriu então os nossos representantes regionais, né, que são esses parques tecnológicos que a gente fechou parceria, e eles ganharam o braço nacional. Então, se eles precisam de uma demanda do governo, se eles têm alguma necessidade específica, eles trazem para a ABS, né, e a gente trabalha em conjunto. E se, por exemplo, a ABS é convidada para dar uma palestra em tal lugar, por exemplo, em Foz do Iguaçu, a gente tem o PTI lá, que é nosso parceiro, e a gente vai conversar com o PTI, ou o PTI vai, ou, sabe, tem sempre esse trabalho conjunto, assim, de um fortalecendo o outro, que é muito interessante. Legal. Não sei se eu respondi, se sentiu atendida. Pessoal, o Newton, ele gostaria de falar, fazer uma contribuição. Nós vamos já liberar o microfone dele, para ele poder falar aqui com a gente. Newton, você consegue liberar o seu microfone? Bom, a gente aqui não conseguiu abrir o microfone do Nilson. Ah, tá. Bom, o Newton falou pra gente seguir, né? Ele não vai mais falar, então tudo bem, vamos. Já estamos quase finalizando. Conseguiu? Agora acho que ele conseguiu. Newton, você quer falar? Conseguiu abrir o microfone? Oi, Agatha. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim. Então, sim. Não estou conseguindo liberar a câmera, então desculpem aí, tá? Tranquilo. Eu queria dizer que foi bastante assim, instrutivo, né, esse bate-papo, esse formato de conversa, conhecer pessoas que eu não conhecia, principalmente você, Jamília, Gabriel, o Fábio, já tive a oportunidade de vê-lo em outros momentos, mas eu acho que engrandece muito quem está buscando uma alternativa aí digital. Eu tenho alguns colegas que se sentiram muito perdidos nesse momento da pandemia em relação a como poder trabalhar, ou como fazer alguma atividade, e se participaram, né? Eu convidei essas pessoas, se participaram, com certeza eles estão mais cientes do que podem fazer aí para frente, tá? Parabéns para vocês, continuem nesse desafio que é muito grande. Obrigado pela atenção. Obrigada, Newton. E eu fico à disposição para a gente conversar. Eu também, estamos à disposição. Obrigado pela atenção. Um abraço.
Muito bem, Newton. Muito obrigada aí pela fala. Bom, agora a Coela vai postar aqui no chat uma planilha interativa, é uma planilha de networking. Então, vocês podem entrar para a gente poder aí criar essa conexão, né? De todo mundo que está aqui compartilhando esse bate-papo, que foi muito rico. E depois também nós vamos enviar um formulário para vocês darem um feedback sobre o evento, tá? É muito importante aí a gente ter essa percepção, como que vocês sentiram aqui essa experiência, se você tem alguma sugestão. Então, nós vamos enviar o formulário depois aqui do evento. E se vocês puderem também ligar a câmera para a gente tirar uma foto, mas antes eu gostaria de agradecer a presença de todos, de agradecer a Jamile, o Fábio, o Gabriel pelas contribuições, o Newton também pela participação ativa, todos que enviaram as perguntas. Foi muito legal esse momento. Obrigada para todos. E agora vamos abrir a câmera para tirar eu vi que uma ficou escuro aqui, eu vou fotinha. ligar a luz. Só um minutinho. Escureceu bastante, já está mudando, né? Só um momentinho que a gente já está preparando a selfie aqui. Pronto. Todo mundo conseguiu ligar a câmera? Sim. Bom, quem conseguiu, dá um sorrisão aí. Quem não conseguiu, dá um sorriso também, para ficar animado. E vamos lá. Pronto. Já foi. Isso aí, pessoal. Obrigada. Uma boa tarde para todo mundo. Um bom final de semana. Boa sexta, final de sexta, né? Quase no sextou já. Obrigada para todos vocês também. Um prazer estar aqui. Obrigado, gente. Prazer. Bom, prazer aí, pessoal. Prazer, Fábio. Prazer em vê-la, Jamile. Tudo de bom, hein? Prazer é meu. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu, Jamile, Fábio, todos. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.